Olá, meus queridos alunos, quarto bimestre, né? Logo termina, se Deus quiser, então vamos lá. Tutela das minorias e grupos vulneráveis. Hoje a professora vai trabalhar um tema muito legal, que é a questão indígena, tribal também. Então a professora vai falar um pouquinho desse contexto. A partir de agora, né, a gente deixa aquela questão da pessoa portadora de deficiência, né, que nós trabalhamos até então, e nós vamos trabalhar aqui o contexto do indígena. Então, a professora já tem uma certa experiência aqui nessa área, né? Inclusive participando de algumas ações e manifestações aqui junto à ASIND, que é a Associação Indigenista de Maringá. Então eu vou passar também algumas experiências para vocês e outras eu vou pedir via atividade. Eu vou começar ela aqui e vocês vão fazer essas pesquisas via atividade, tá? Eu sei que vocês gostam bastante porque quando a gente pesquisa sobre determinadas pessoas e assuntos, realmente é muito enriquecedor. Então, os trabalhos de vocês são muito bons, tá? Tomem cuidado para não ficar igual a do outro colega, porque vocês sabem que eu corrijo tudo. Então, prestem atenção nessas questões, tá bom? Então, vamos lá. Página 203 a 230 do livro. Se você tiver com o livro impresso, vai ser aqui, ó, o item 9, tá, do livro. É o mesmo livro que a gente usa desde o começo do ano, tá bom? Então vamos lá. Na página 203 vai ter o contexto, tá, da proteção dos povos indígenas no sistema internacional, tá? O que é a proteção indígena? Como que você vai entender o que é a proteção indígena se você não sabe o que é o indígena? Então vamos lá, vamos ver a definição do que é indígena, tá? Quem são os povos indígenas? Os povos indígenas encontram-se entre as populações mais vulneráveis, desfavorecidas e marginalizadas do mundo. As Nações Unidas estimam que são mais de 370 milhões de pessoas que vivem em 90 países. Estes povos representam aproximadamente 5% da população mundial e, de acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, representam 15% dos pobres no mundo e 1/3 dos extremamente pobres no mundo. Ou seja, esses povos são os legítimos donos dessa terra e de outras terras de 90 países do mundo. Mas vejam bem, são 5% da população. Então, o sistema capitalista, ele faz o quê? Ele te delibera a pensar em uma sistemática que faz o seguinte: o índio, ele consome? Não, então ele não vale nada, porque é apenas 5% da população. É esse o pensamento capitalista que se tem hoje, tá? Eu não sou contrária à questão capitalista, não é isso, mas a visão capitalista perante esses povos vulneráveis é essa, a gente tem que ter plena consciência disso, tá bom? Então, nesse contexto, tá? Essa pobreza e essa pobreza extrema está localizada nesses grupos. Atualmente a gente consegue ver o quanto isso é fraco, porque a pandemia de coronavírus está chegando na Amazônia, já chegou na Amazônia e está infectando essas populações, dizimando populações. Então a Covid-19 hoje ela atinge numa progressão muito grande, mas a fraqueza dessa população indígena que clama por socorro é muito grave. Os governantes, os gestores, eles precisam fazer algo em prol dessa questão. Então, sabendo agora quem são os povos indígenas, sabendo a questão tribal, racial, que envolve isso, agora a gente vai partir para a defesa documental. E qual o primeiro documento que foi feito, tá? Foi feita uma reunião na Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou em 17 de setembro de 2007 a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Gente, o que significa ter uma declaração a nível internacional? É aquilo que eu sempre falo para vocês, eu tenho poder judicial de executar esses que não cumprem o papel dos direitos dos indígenas, ou seja, aquele que descumpre o papel de proteção ao índio, ele sim tem que ser penalizado. Quando eu falo esse, quer dizer um Estado-nação, quer dizer um município, um governo local, um governo internacional, e isso faz com que haja um desrespeito ao direito indígena e sim deve ser conclamado, deve ser buscado.
Essa declaração, pessoal, o que ela reconhece? Ela reconhece os direitos coletivos dos povos indígenas, incluindo o direito à autodeterminação. O que é essa autodeterminação? É que não tem um governo, um sistema de governo próprio, tá? Não é determinado por alguém, é autodeterminado pela população indígena, tá? Ou seja, é o direito de se autogovernar. Esse é o direito da autodeterminação indígena. Eu vou explicar um pouquinho mais ele lá na frente, tá? E os direitos às suas terras, territórios e recursos. Por isso que sempre, volta e meia, vocês escutam no jornal falar assim, mas tem que ter demarcação de terras, demarcação de terras. Por quê? É necessário demarcar aquele território, porque o índio vive da mata, o índio vive da terra, ele vive de maneira diferente de nós. Só que nós, população branca, povo branco, a gente não tenta entender o porquê disso. Nós não tentamos entender o porquê de alguns costumes, de algumas reações e de algo que é inerente a eles. E eu garanto para vocês, é admirável conhecer a cultura indígena. É algo, primeiro, é algo de respeito com o próximo. Segundo, é necessário, antes de você abrir a boca para falar da cultura indígena, você ter um mínimo de conhecimento. Terceiro, é uma questão que envolve um respeito humano. Né? Quem sou eu para falar de um outro ser humano? Quem sou eu para denegrir a dignidade de outra pessoa humana? E o índio é um ser humano igual a todos, tá? Então vamos lá. Pela primeira vez a Organização Mundial deu reconhecimento universal, né, sobre a dignidade da pessoa humana, direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana, aos direitos dos povos indígenas, ou seja, categoricamente, o indígena é igual a todos, é igual a nós, ok? Então vamos lá. Nos últimos anos, as Nações Unidas também estabeleceram 3 importantes mecanismos destinados a proteger os direitos dos povos indígenas e a promoção dos seus interesses. Vamos lá. Primeiro, direito coletivo. Eu tenho que definir o direito coletivo indígena para entender como é e como que funciona. Igualdade e não discriminação, direitos iguais, oportunidades de trabalho, de estudo, de mercado de trabalho, eu já vou falar um pouquinho mais disso. E também o direito à autodeterminação, que é o seu próprio autogoverno. Vamos trabalhar essas 3 agora, vamos lá. Primeiro, direitos coletivos. Foi observado muitas vezes nos debates da declaração que a eliminação dos povos indígenas das suas terras ancestrais, ou seja, há milênios eles estão ali, e ainda assim estão sendo expulsos dessa terra, a destruição das suas pátrias sociais, dizimação de povos. Povos inteiros foram dizimados, econômicas e culturalmente, e a sua assimilação na sociedade em geral. Ou seja, a sociedade em geral não gosta do indígena, trata mal, olha torto, não tenta entender o porquê que existe a comunidade indígena. Isso é um fato, infelizmente, tá? Ameaçava sua existência continuada como povos distintos. Diante de tudo isso, foi necessário se criar um documento para que esses direitos fossem vigorados, fossem executados, fossem priorizados, que pessoas respondessem por isso, que a pessoa que queima um índio na rua responda por aquilo. E ainda assim a gente vê muita questão de intolerância quanto a isso. Nós temos o exemplo aqui em Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná, né? No represamento da usina de Itaipu, foi tomada a reserva indígena, foi tomada uma área indígena, inclusive com um cemitério indígena. E eles lutam por isso há mais de 30 anos, tá? Então, no momento que a Itaipu foi feita, né, os povos indígenas que vivem nessa região foram expulsos de seus territórios originais quando da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Esperam por indenização da reserva Ocoí e pela demarcação de terras em Santa Helena, aqui no Paraná. Em julho de 2017, a Justiça Federal de Foz do Iguaçu determinou à FUNAI que concluísse os procedimentos em 2 anos. Ainda não foi concluído, tá? Então, são situações de que os direitos coletivos são desrespeitados. Não é um índio, é uma aldeia toda, é uma nação toda, ancestralmente desrespeitada, porque não tiveram nem como tirar. Eles queriam, né, que houvesse pelo menos o transporte ali da ossada dos seus ancestrais, mas nem isso foi feito. E
outro ponto, né, o segundo ponto, que é a igualdade e não discriminação. Os povos indígenas sofrem discriminação na vida cotidiana e isto manifesta-se nos elevados níveis de desemprego. Então, assim, aqui em Maringá, a gente tem uma conduta muito ruim por parte de alguns cidadãos de chegar nos canteiros e xingar os índios. As índias estão lá com as crianças pedindo, vendendo, né, os balaios. Eles não estão ali cometendo crimes. Eles não estão abusando de ninguém. Eles não estão furtando ninguém. Eles simplesmente estão pedindo. O simples ato de pedir incomoda. E quando isso incomoda, incomoda por quê? Na concepção deles é o seguinte: se você branco tem tanto, por que você não pode dar um pouco? Eles não estão ali mendigando, apesar de, infelizmente, cumprir o papel, né? Porque tem gente que humilha eles. Eles dizem que tudo é dividido e que tudo deve ser dividido. É essa a proporção, é essa a situação que eles desejam, de divisão. Não é uma comunidade egoísta, não é uma comunidade que deseja além dos bens que tem ou dos bens materiais. Essa é a visão geral indígena, tá? Existem exceções? Existem, tá? Mas é uma visão geral indígena do povo indígena. Nessa situação aqui também há, né, a questão da discriminação nos níveis de desemprego, rendimento abaixo da média escolar, nível de educação inferior e uma menor esperança de vida de acesso aos serviços de saúde. Ora, o índio, pessoal, ele não vai, como, né, o homem branco, ele não vai cedo para a escola. Ai, professor, eu acho isso um absurdo. É bom a gente tentar entender o porquê, tá bom? O porquê que o indígena, ele vai estudar com 12, 13, 14, 15 anos. Porque para eles, a cultura indígena, ela tem que ser vivida, tem que ser apreciada, tem que ser cultivada perante a família. Isso é muito importante, porque em um passeio, né, que eu levei os meus alunos aqui da Faculdade de Maringá de Direito Ambiental, aqui na Ascinde, uma aluna perguntou isso, perguntou para a Índia, ela perguntou: olha, mas vocês, né, vocês não se incomodam de ficar ali com as crianças até sendo atropeladas, xingadas, humilhadas? E ela falou: olha, nossa criança tem que aprender a pedir, porque a gente não recebe ajuda do governo. O único benefício, eu sei porque eu sou testemunha disso, que eles recebem ali na Ascinde, é o Bolsa Família. Tirando isso, não tem outros benefícios. Também, para quem não conhece a Ascinde, os índios que ali estudam, eu já expliquei essa questão familiar, mas volto a reforçar, eles são aprovados no vestibular da UEM. Então, como eles são aprovados aqui no vestibular indígena da Universidade Pública, eles vêm para cá com a família. A família indígena, ela sempre está junta, tá? Então, não vai vir só o estudante indígena, vai vir ele, a mulher dele, eles se casam com 12, 13 anos, isso é da cultura indígena. E eu espero que haja um respeito quanto a isso, porque nós temos que respeitar outra cultura. Eles se casam, eles passam no vestibular, eles vêm para estudar e vêm com o pai, com a mãe, com os avós, eles vêm com a família. E ficam numa casa, vivendo até que consigam um emprego ou até que consigam se estabelecer em uma outra aldeia. Mas esse é o motivo e a função da Ascinde, tanto que foi feito por uma professora de geografia da UEM, tá? Então, é muito interessante a gente saber disso, que essa desigualdade social é muito grande. Voltando ao assunto lá da minha aluna que perguntou sobre essa questão de xingamento dos índios, do índio ficar ali à toa, né? A mãe respondeu, né? Os meus filhos não estão à toa, eles estão lá pedindo comigo, eu estou ensinando eles a pedir. Aonde está teu filho agora? Que essa aluna também tinha filho, então onde que estava o filho dela agora? Estava na escolinha com uma professora, ela respondeu. A Índia falou: então, a gente não aceita que filho nosso fique na mão de outra pessoa, tem que aprender com a gente, não com o outro. Depois vai aprender estudo, mas antes disso tem que aprender a ter educação indígena. E a aluna naquele momento foi perceptível que ela passou a ter uma outra visão daquilo, ou seja, é muito fácil julgar o outro, mas ao mesmo tempo eu não consigo, dentro desse julgamento,
perceber o que essa cultura me oferece de riqueza. E isso é muito importante, porque em momento nenhum eles deixam os filhos com o outro. O que eles tiverem que fazer, eles estão com o filho. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas é uma questão de respeito à cultura indigenista, tá bom? Outro caso aqui que a gente tem na questão da educação é da primeira advogada mulher indígena, tá? É a doutora Joênia Batista de Carvalho. Vocês vão inclusive fazer a pesquisa do trabalho em cima disso, tá? Mais conhecida como Joênia Wapichana, tá? Não é categoria, né? Na verdade é tribo Wapichana de Boa Vista. Ela nasceu em 20 de abril de 1974. Ela é advogada, sendo a primeira mulher indígena a exercer a profissão de advogada no Brasil. Nasceu na comunidade indígena Cabeceira do Traru, localizada na etnorregião Marupu e na zona rural do município de Boa Vista. É da etnia Wapichana. Essa etnia Wapichana é uma etnia muito milenar e eles têm muitas culturas diferenciadas, principalmente na cultura alimentar. É um grupo étnico aruaque e aos 8 anos de idade deixou a comunidade onde nasceu e mudou-se com a mãe para a sede municipal da área urbana, né, da capital de Roraima. Depois de concluir o ensino médio, passou a trabalhar em um escritório de contabilidade durante o dia, enquanto cursava Direito à noite. Formou-se em 1997 pela Universidade Federal de Roraima, ou seja, ela passou em universidade pública, ela foi fazer universidade pública, não desmerecendo ninguém, questão de público ou particular, mas olha a força de vontade que essa mulher teve. E ela fez mestrado, tá, gente? Onde que ela fez mestrado? Na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. E assim, ela conta isso muito, tem depoimentos, vocês podem assistir alguns vídeos, que ela foi extremamente desmerecida, desqualificada até por professores. Então, não só por colegas, mas também por professores. Então, o nível de desconhecimento, de discriminação que nós temos no Brasil, tá? Ela atuou numa importante questão de demarcação, que foi a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, né? Tinha uma briga muito grande, questão de grilagem, questão de plantações, fazendeiros, mortes, né? Confrontos indígenas nessa região, e ela ajudou nesse processo de demarcação junto com o Conselho Indígena de Roraima, e isso serviu de base, né, para o STF, né? E os ministros do Supremo utilizaram muitos depoimentos, relatos, peticionamentos em cima dessa questão indígena para deliberar e demarcar a área da Raposa Serra do Sol. O último ponto que a gente tem aqui é o direito à autodeterminação. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia falar um pouquinho mais à frente? O que é a autodeterminação? É um direito coletivo pertencente a todos os membros de uma comunidade ou nação indígena como grupo e deve ser exercido de acordo com os princípios da justiça, democracia, respeito pelos direitos humanos, igualdade, não discriminação, boa governação e boa-fé. O direito à autodeterminação é universal, ou seja, é para o mundo todo perante as questões indígenas. É inalienável e indivisível. O que significa isso? Não se abre mão e não se divide esse direito. Enquanto todos os direitos da declaração são encarados como tendo a mesma condição, o direito à autodeterminação é um direito fundamental, sem o qual os restantes direitos humanos dos povos indígenas, tanto coletivos como individuais, não podem ser totalmente usufruídos. Os índios podem e devem ter carteira de identidade e ter registro na comunidade onde nasceram. E aí você pode perguntar aquela coisa, professora, mas essa autodeterminação, eles se autogovernam? Eles dizem suas regras, mas podem ter documentos? Sim. E aí você pode estar pensando naquela questão, professor, índio pode votar? Pode. Índio é obrigado a votar? Poder votar é uma coisa, ser obrigado a votar é outra, tá? A partir do momento da inscrição, sim, tá? Se ele tiver maioridade, se ele tiver todos os direitos civis com plena capacidade civil, sim, ele passa a ter a obrigatoriedade do voto. Mas se ele nunca fez a inscrição de registro eleitoral, esse voto não é obrigatório, tá? Então isso aqui é uma questão que cai muito em prova de concurso, tá bom? Gravem isso aí, escrevam ou anotem se você achar necessário, tá?
Para a gente finalizar essa questão, eu vou trabalhar aqui um pouquinho os antecedentes de desenvolvimento internacional para a gente finalizar a declaração. Então vamos lá. Sobre os antecedentes destes desenvolvimentos internacionais, né, o alcance da declaração e sua complementariedade à Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989, fez uma análise crítica sobre as funções dos principais mecanismos internacionais de direitos humanos, sobre a proteção dos povos indígenas. E o que foi visto aqui, pessoal? Primeiro, né? Em setembro de 2007, essa declaração foi feita, tá? Adotada pela Assembleia Geral da ONU com apenas 4 estados. Só que aqui teve votos contrários e aqui está a questão polêmica, tá? Então aqui, quais foram os votos contrários que se manifestaram contra essa questão de proteção indígena? Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos da América. Então, esses 4 foram contra a declaração e a inserção dessa declaração de proteção aos índios. Veja bem que não é só aos índios, também aos povos tribais. A Austrália, ela tem uma condição ali dos povos aborígenes de proteção, mas não acolheu essa proteção integral da declaração, tá? Então, é importante que nós saibamos que existe uma declaração, existe um documento efetivo que garante direito aos povos indígenas e tribais, mas que nem todos os estados reconhecem, aceitam e sequer garantem esses direitos. Eu finalizo a aula, eu quero que vocês façam a pesquisa, claro que eu vou direcionar isso na atividade, mas eu quero que vocês pesquisem a doutora Joênia Batista de Carvalho, essa nossa guerreira, advogada indígena, que é um exemplo dentro e fora do Brasil. Inclusive, ela vai às sessões e ela participou de várias sessões descalça, com cocar, e ela não tem vergonha de ser indígena, ela não tem vergonha de representar e ser quem ela é. Ela é inteligentíssima e não tem vergonha de mostrar o que é, quem é e o povo que ela defende, que ela respeita. Então, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, reflitam sobre isso, tentem conhecer um pouco mais sobre as questões indígenas, se acaso você não conhece. Se acaso você conhece, eu te parabenizo nesse momento, né, porque é uma questão de respeito mútuo, tá bom? Até a nossa próxima aula.